Bom, eu gravei um vídeo, né? Lógico, tô tomando uma cerveja desde cedo, todo animado, né? Fiz um churrasco, né? Ajeitei o quintal para, pô, a gente ter um dia maravilhoso. Falei, hoje é dia da gente, né, ir à forra depois de duas apresentações péssimas do Vasco da Gama. Falei, isso não vai se repetir. Vamos com o time agora, o ideal do Fernando Diniz, né? Não é possível que isso vai se repetir. Gravei um vídeo, né? Porque repetiu, porque a gente teve uma atuação bizonha, surreal, humilhante, né, para um time que está brigando para não cair para a segunda divisão, tá? Jogando em São Januário. E aí eu gravei um vídeo aqui carregado, cheio de palavrões. Foi um desabafo, tá? Meti esse vídeo no canal e o YouTube ele restringiu esse vídeo. Tava tomando banho já, esfriando a cabeça, fui olhar, o YouTube restringiu o vídeo, não aceita. Então assim, a gente tá vendo aí que até o politicamente correto é o que vale nesse país. Né? País de gente safada é assim mesmo. Né? Você não pode ser mais sincero, você não pode falar mais nada, porque a ditadura tomou conta do país. Mas enfim, não vamos entrar em campo político, que é um campo minado. Não estou aqui para a gente falar de política, estou aqui para falar desse time sem vergonha. De jogadores frouxos, acho que isso eu posso falar, né, YouTube? Jogadores frouxos, né? Sem atitude, covardes, pipoqueiros, que foi o que a gente viu hoje em campo. A áurea de um time derrotado. Quando entrou contra o Botafogo, você já sente a energia do time, cara. Você já sente a vontade. Quando entrou para jogar contra o São Paulo, que o Ancelotti estava em São Januário, porra, entraram com a faca nos dentes, que todo mundo queria mostrar pro técnico da seleção que era pica. Todo mundo queria chutar de tudo que era lugar. Aí tomou a porrada do São Paulo, que foi jogar fechadinho no contra-ataque. O Vasco ainda jogou bem. Aí teve aquele pênaltizinho no final do cabaço do PH, que hoje foi expulso. E não dá para ficar passando mal para as pataquadas do PH, né? Passando mal, não passando a mão. Agora, o jogo contra o Botafogo, não. O jogo contra o Botafogo a gente foi dominado do início ao fim. Vitória merecida do Botafogo, de um time sem vontade, que eu falei aqui da aura. Quando a bola rolou, 10 minutos de jogo, eu falei, a sensação é aquela ruim, de que esse time vai tomar um gol a qualquer momento e vai perder essa partida. Com essa atitude, com essa vontade de jogar futebol... Ah, mas aí a culpa era do Tietê, a culpa era do Verratti, a culpa era de... Né? A gente vai terceirizando a responsabilidade, e hoje não. Hoje foi com força máxima, foi com que o Diniz acha que tem de melhor, e o torcedor também, vamos ser honestos. Ninguém é fã do Hugo Moura, mas ninguém quer o Tietê. Então, botou o Tietê, tirou o Verratti, botou no banco, é o Colômbia lá que estava dando certo, agora não dá, é o Coutinho que virou seu jogador que não resolve, né? O Nuno Moreira ainda fez umas jogadas ali, finalização, entrou para alguma coisa diferente. O Piton que deu um passe para o Ryan abrir o placar e iludir a gente, que a gente achou que ia ser diferente, mas não. Juventude jogou bola, dominou o Vasco. O Vasco não é que dominou. Dentro do que o Juventude se propôs a jogar, engoliu taticamente o esquema, o trabalho do Fernando Diniz, né? Depois o seu Léo Jardim primeiro, mais uma falha defensiva dessa zaga que a gente elogiou tanto e agora precisa ser criticada. Agora precisa ser criticada. Porque já teve o pênalti contra o São Paulo no final do jogo, teve o pênalti no jogo passado contra o Botafogo no final do jogo, e agora tem o jogador que ao invés de tirar, deixa cruzar, toma o gol. Depois o seu Léo Jardim dá a bola numa displicência do caramba. Você não rola uma bola com a mão no meio na frente da área. E o Nuno cochilou, não viu que o jogador estava atrás, roubou a bola, tomamos um gol de um jogador de 45 anos de idade, quase 50 anos. Quase 50 anos. O Nenê, o vovô, deitou e rolou. Fez o gol, dois no primeiro tempo, virou, e no segundo tempo ainda fez o 3-1, e o Vasco que foi inoperante, e as mudanças do Fernando Diniz que não surtem efeito. Acho engraçado, eu estava comentando com os amigos, né? Olha o tanto de bola cruzada na área, aí você não tem o GB e não tem o Verratti. Falei, daqui a pouco vai botar o GB e o Verratti e não tem mais bola na área. Mas foi dito e feito. Aí bota o Verratti, tira o Piton, que é um jogador que cruza na área.
Entra com o Matheus França, entra com o Puma, entra com o GB, entra com o Verratti, entra pra gente ter mais uma constatação de que o time é muito limitado. É muito limitado, tá? Assim, beleza. Eu falei quando a gente ganhou, tá? E quem é honesto sabe, pé no chão, não ganhamos nada. O único título que o Vasco pode comemorar até agora é o de não ter caído para a segunda divisão. Sejam honestos, eu falei isso aqui. Pé no chão que a gente não ganhou absolutamente nada. Tá? A gente continua brigando vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro e tem a semifinal da Copa do Brasil. Pois bem, Campeonato Brasileiro esquece, filhote. Esquece. Não vem com esse papo mais de que G8, G9, G7, acabou. Não vai mais para Libertadores via Campeonato Brasileiro. E não merece ir. E não merece ir. Jogando esse futebol, e aí é bom a gente, né, relembrar quando eu falei aqui o seguinte: o Vasco era o patinho feio da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil. Passou a ser um time que tem possibilidades de vencer. Em momento algum aqui eu falei que o Vasco era favorito para ganhar a Copa do Brasil. Passa a ser um time que tem possibilidade de eliminar o Fluminense e pôr a final e quem sabe vencer a Copa do Brasil. Voltou a ser o patinho feio. Voltou a ser o time ruim. Fluminense vai ganhando. Contestado pela torcida, lá com Everaldo, Canóbio, Cano que não tá jogando nada, muita crítica, ganhou um jogo aí agora com um erro de arbitragem, ganhou o último jogo agora tomando sufoco, mas estão ganhando. E o Vasco estão na Libertadores, 50 pontos garantidos, vão jogar agora contra o Mirassol. Foi contra o Mirassol que eles jogaram? Vão jogar contra o Cruzeiro, jogaram contra o Mirassol. Mas estão ganhando, Já o Vasco não. O trem saiu completamente do trilho e aí é preciso conversar, porque eu acho que não é só campo e bola. Foi um vídeo que eu gravei curto aqui, depois da outra derrota nossa, tá? Que alguma coisa aconteceu nesse elenco. Rachou, ou pode ser o Matheus França, ou pode ser o Verratti, junto com os amigos dele, os estrangeiros, ou sei lá quem quer que seja, os zagueiros que não jogam mais, mas rachou. Fica nítido que alguma coisa... O salário está em dia? Estão recebendo em dia? Então algum problema tem. Estão querendo derrubar o Fernando Diniz, estão insatisfeitos com alguma coisa, mas isso não é natural. Jogar o futebol que o Vasco estava jogando. 12 jogos, perdeu um jogo, 4 vitórias seguidas, em 6 jogos, não tomou gol em 4. Em 4. 2 ou 3 jogos seguidos sem tomar gol. Passa a tomar essa carrada de gol, tomou 3 do Juventude em São Januário, tomou 3 do Botafogo, tomou 2 do São Paulo, 8 gols em 3 partidas e fez 1 gol apenas. O time que era o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa tem, não é só campo e bola. Repito, o Fernando Diniz perdeu o elenco, rachou, alguma coisa aconteceu e não é só campo e bola. Tá nítido que não é só campo e bola. Agora vai ter a parada FIFA, depois vão pegar o Grêmio, o cabaço do PH tomou uma expulsão, né? Já não ia jogar, porque estava com a seleção brasileira, aí você tem o PH que não joga, já tem o Carlos Cuesta que não vai jogar, já tem o Puma que não vai jogar, né? Quem mais? O Andrés Gomes que não vai jogar. Então a gente já vai pegar um Grêmio jogando lá cheio de problemas, com um elenco que para mim fica nítido que alguma coisa aconteceu extracampo, porque ninguém vai me explicar um time que entra para jogar o futebol da maneira que o Vasco está jogando. O Vasco entra em campo, como entrou contra o Botafogo, como entrou contra o Juventude, com uma alma de time derrotado. Você... 10, 20 minutos de bola rolando, você fala, esse time não vai ganhar. No segundo tempo, com as mexidas, o Vasco não conseguia volumar, não conseguia pressionar. Alguns escanteios e só. Não conseguia fazer o Juventude baixar a linha, recuar, muito pelo contrário. Juventude ainda continuava buscando gols, porque era um Vasco inoperante, covarde, um time de frouxo e pipoqueiro. Resume aí, muito bem, o que foi essa partida do Vasco contra o Juventude. Um abraço, fique com Deus. Será que agora vai, YouTube? Saudações das caídas.